Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Hoje nós chegamos ao episódio 26 dessa série, com muita alegria e com muita disposição de continuarmos a descrever a vida desse grande astrônomo espírita francês, Nicolas Camille Flammarion. No episódio de hoje nós vamos trazer alguns aspectos da vida amorosa de Camille Flammarion e as reflexões que ele faz a respeito do seu comportamento nessa área em relação à sua educação, a educação que seus pais lhe deu e aos aspectos religiosos presentes na sua vida. E ele trará um paralelo entre esse comportamento, essa maneira com que ele enxergava essas situações e a maneira como as pessoas, de forma geral, enxergavam essas mesmas situações na sociedade. Eram maneiras muito diferentes e, segundo ele, eram questão de educação. Mas essa história, ela começa porque a carreira de Camille Flammarion seguia muito bem dentro do Observatório de Paris. Nós já vimos nos episódios anteriores que ele estava locado no departamento de cálculo e começou a acompanhar um astrônomo importante do Observatório de Paris que enxergava a astronomia da maneira como ele também enxergava, diferentemente dos matemáticos que lá frequentavam e trabalhavam. Então a sua carreira parecia caminhar muito bem dentro desse observatório. E enquanto isso, a sua irmã Berthe Flammarion, que nós já descrevemos em episódios anteriores, inclusive trazendo a ideia e a informação de que Camille e Berthe se davam muito bem e que gostavam de conversar sobre filosofia, sobre os segredos da natureza e fazer reflexões, diálogos e pensamentos a respeito da beleza da vida, muitas vezes às margens do Sena, no pôr do sol. Nós já tivemos um episódio onde descrevemos essa situação, dessa afinidade intelectual, emocional entre Camille e sua irmã. Então a sua irmã Berthe havia já brilhantemente sido aprovada nos seus exames para a Escola Superior da cidade de Paris. Então ela começou os seus estudos lá com o objetivo de tornar-se professora. E todos os sábados, Camille buscava a sua irmã após as suas aulas, as aulas dela, as aulas de Berthe, nos sábados, nas suas aulas de formação. E os dois caminhavam juntos até a casa de seus pais, para visitarem seus pais em conjunto. E nesse caminho eles começavam a conversar e trocar informações e impressões sobre as suas atividades, sobre a vida e etc. Em algumas dessas ocasiões, Camille e Berthe começaram a ser acompanhados pelas amigas de Berthe, que também estudavam nessa escola superior de Paris. E Camille começou a fixar a sua atenção em algumas dessas moças, dessas jovens amigas de sua irmã. Elas tinham aproximadamente entre 15 e 17 anos e Camille encontrava-se nessa ocasião com 18 anos de idade. E ele faz uma observação que até agora nós não havíamos encontrado na sua biografia. Volta um pouco aqui no tempo das nossas conversas, dos nossos episódios, como ele dizia que ele se interessava muito mais em seus livros, em seus estudos, do que nessa relação social com as mulheres. Ele ainda não tinha tido esse interesse no sexo oposto até então. Mas ele começa a descrever essas caminhadas com sua irmã com uma frase que já nos mostra que a situação parecia mudar dentro de seus pensamentos. Camille nos dirá a seguinte frase: eu encontrava nelas, dessas amigas de sua irmã, eu encontrava nelas uma beleza atrativa, cuja influência sobre mim era desconhecida até então, e começava a sentir, sem poder, todavia, defini-la bem. Então ele começa a descobrir esse sentimento e esse interesse de uma maneira muito insegura e muito incerta, que ele não conseguia definir muito bem. Mas ele passou a ver nessas amigas de sua irmã
uma beleza atrativa que nunca o havia tocado anteriormente, nunca havia chamado a sua atenção anteriormente, e justamente por isso ele não sabia muito bem como interpretar aquilo, como definir aquilo, como entender exatamente o que estava acontecendo. Mas uma dessas moças, que ele classifica como sendo, na sua opinião, a mais bonita de todas, tinha 17 anos e era uma moça com os cabelos amarelados, aloirados, com os olhos azuis, e esses cabelos eram finos, de aspecto ondulado, e ela tinha esse olhar sonhador com esses olhos azuis que miravam o espaço vago. Então só essa ideia de que ele traz sobre esse olhar dessa moça, que ela tinha esse olhar que mirava o espaço vago, já nos faz acreditar que essa moça passou a chamar a atenção de Camille muito mais do que todas as outras. Então Camille fixa a sua atenção nessa moça. E curiosamente, essa moça pede emprestado a Camille, durante aquelas conversas, naquelas caminhadas, um livro sobre astronomia, porque ela tinha o interesse de ler um pouco sobre os astros, sobre o universo. E ele prontamente atende o seu pedido e lhe empresta um de seus livros sobre astronomia popular. Com o passar do tempo, essa moça provavelmente leu o livro e devolve o livro a Camille. Ele era muito cuidadoso com seus livros e ela certamente deveria saber disso, e devolve o seu livro de astronomia. Só que, ao devolver o livro, essa moça escreveu um bilhete muito bem escrito, muito elegantemente escrito, segundo as palavras de Camille, e ligeiramente perfumado. E escondeu esse bilhete discretamente na primeira página do livro, ao devolvê-lo a Camille Flammarion. E ele então, quando chega em casa, que ele vai folhear o livro, ele encontra o bilhete e percebe a elegância daquelas palavras e se sente enamorado por aquele bilhete. Na semana seguinte, quando ele vai buscar sua irmã na escola, e ele encontra novamente a sua irmã com as amigas, inclusive essa moça de 17 anos, ele confessa que ele não sabia quem estava mais ruborizado, se era a moça ou se era ele. Ele ficou extremamente envergonhado e não sabia muito bem como comportar-se diante daquela situação. E ele responde ao bilhete da moça com um soneto. Ele escreve um soneto, que é um tipo de poesia que contém 4 trechos, 4 estrofes, vamos assim dizer, as 2 primeiras contendo 4 linhas, e as 2 últimas contendo 3 linhas. Essa é a característica de um soneto. E esse idílio, essa troca de bilhetes enamorados, continua por várias semanas, principalmente através de correspondência, porque eles eram tímidos demais para conversarem abertamente sobre isso. Nesse ponto, Camille então nos relata um fato curioso que aconteceu no observatório. Na semana seguinte a esse evento, um dos seus companheiros do departamento de cálculo faltou ao trabalho. E eles então ficaram muito preocupados com aquele companheiro que não tinha o hábito de faltar. E resolvem visitá-lo no horário do almoço para investigar ou para ter notícias, para saber como ele estava, se ele estava precisando de alguma ajuda. Esse companheiro morava perto do observatório, em uma espécie de pousada ou hotel, ali nas redondezas do observatório, e tinha um porteiro responsável pela segurança e pela administração da entrada das pessoas. E esse porteiro realmente dá o recado àquele grupo de jovens do Observatório de Paris que aquele rapaz realmente estava enfermo, dentro do seu quarto, dentro do seu aposento. E quando eles entram no quarto, pedindo autorização para o porteiro, eles realmente encontram um rapaz acamado, deitado. Mas o motivo não era uma doença. O rapaz estava acompanhado de uma moça, que ao perceber a visita daqueles amigos ao seu companheiro ali deitado, sentou-se na cama, sem nenhum tipo de constrangimento, sem parecer-se nem um pouco envergonhada com a presença daqueles amigos ali naquele local. E
E quando Camille percebe a presença daquele corpo feminino, desculpa, da presença daquele corpo feminino ali na cama, sentada, ele faz uma observação que nos remete à ideia de quão rigorosa e como era a educação que Camille havia recebido e predominantemente como era a educação naquela época. Ele diz o seguinte: naquele momento em que aquela moça se senta na cama, eu vi mais partes de um corpo feminino do que eu já havia visto até então em minha vida inteira. Então veja como ele não tinha esse tipo de contato com as mulheres e ele fica muito surpreso de ver a exposição daquele corpo tão grande, como ele nunca havia visto um corpo exposto de uma mulher em sua vida. Provavelmente a mulher estava seminua ou totalmente nua, mas ela não se incomodava com aquela situação. E ele faz um paralelo com o seu, entre aspas, relacionamento com a amiga de sua irmã, com aquela troca de bilhetes, aquele cortejo sensível, delicado, lento, aquela troca de olhares, aquele enamoramento, aquele encantamento. Então ele diz a seguinte frase: mas ela me pareceu infinitamente menos atraente que a amiga de minha irmã. Então, mesmo diante daquele corpo feminino, provavelmente seminu, totalmente nu, ele considerava a amiga de sua irmã, até aquele momento, muito mais atraente do que aquela moça que estava ali junto com o seu amigo. Muito mais pelo comportamento e pela atitude do que por qualquer outro motivo. E ele conclui essa frase dizendo assim: questão de educação. Não educação formal, de dizer por favor ou muito obrigado, mas questão de formação. Ele foi educado assim por seus pais. Ele foi criado dessa forma e ele enxergava esse tipo de situação dessa forma, dessa maneira. Para ele tinha muito mais encantamento, muito mais beleza, aquele cortejo lento, aquela troca de olhares, do que aquela entrega totalmente livre, sem qualquer envolvimento emocional. Então ele faz essa observação, uma questão de educação. E aí ele começa a fazer algumas reflexões sobre a educação que ele teve na infância e sobre alguns aspectos religiosos. Então ele vai dizer que os princípios sobre os quais ele foi criado eram princípios muito severos. E esses princípios mantinham a sua família, ele e seus irmãos, por mais tempo na ignorância, no sentido sexual. Esses princípios os continham, os retinham e permitiam a eles consagrar mais tempo ao trabalho e permitiam com que eles se preparassem melhor as suas próprias forças para o porvir, para o futuro. Certamente, dirá ele, os jovens sofrem consequências desses princípios, dessas educações diferenciadas, uma educação mais rígida e mais rigorosa e uma educação menos rígida e mais livre. E a jovem também, tanto os jovens do sexo masculino quanto as jovens do sexo feminino. E para certos tipos de temperamentos, essa luta deve ser muito árdua. Veja como ele traz essa ideia desse conflito em relação à atração sensual e sexual, comparando-a aos tipos de educação. E que dependendo do tipo de temperamento da pessoa, essa luta dentro da intimidade de cada um deve ser muito árdua, sobre resistir ou não resistir, sobre se entregar ou não entregar. E aí ele então exclama: seria tão agradável deixar-se levar pelos convites da natureza, não é mesmo? Mas ele não tinha esse tipo de formação. E ele vai então perguntar, porque ele está escrevendo como adulto, relembrando da sua infância. Então ele já está no século XX quando ele escreve essas coisas. Então ele vai relembrar aos seus leitores que no século XX, onde ele estava vivendo no momento em que ele escreve essa passagem, resiste-se menos a essas tentações.
e se obedece mais à natureza de maneira muito mais imediata e espontânea. Quer dizer que o século XX trouxe esse tipo de liberdade para as pessoas, que elas não resistem tanto a essas sensações e essas tentações. Elas se entregam mais, são mais livres no sentido de viverem aventuras sensuais do que na época em que ele era mais jovem, em que o cortejo e o encantamento fazia parte da conquista, fazia parte do desenvolvimento de um sentimento amoroso. E ele então cunha algumas frases e algumas reflexões sobre isso. Veja só que belíssima frase que ele fala, e que é o que ele acredita, que ele acha que deveria ser feito. Abre aspas. Até os 20 anos, o espírito, vencedor de seus próprios sentidos, deveria dizer a si próprio: seja forte, homem ou mulher, adquira a coragem física e intelectual. Espere, você não perderá nada com isso. Ao contrário, e você será animado por uma chama inextinguível, e sua vida será bela, longa e gloriosa. Então, ele vai dizer que o preparo físico e intelectual para esses momentos de entrega são fundamentais para que o espírito possa, ao se entregar, viver esses momentos na plenitude e preparar-se para o porvir, tendo maiores chances de ter uma vida gloriosa, uma vida bela e uma vida longa, porque terá dentro de si muito bem trabalhado as questões sobre sensualidade e sexualidade, terá uma segurança e uma confiança muito maior em si mesmo e nos seus relacionamentos. Quantos de nós não vivemos esse tipo de conflito na nossa sociedade? Como a sensualidade, a sexualidade tem uma força e um impacto sobre todos nós. Isso me remete muito a essa frase de Camille, ao que Allan Kardec descreve em O Céu e o Inferno, no aspecto sobre a carne ser fraca. Então Camille está nos ensinando que o espírito ele deve ter controle sobre o seu intelecto e sobre o seu corpo, para depois não dizer que foi a carne fraca, porque o espírito é quem comanda o corpo, é quem comanda as sensações. Então esse paralelo nos traz grandes ensinamentos sobre como pensava Camille a respeito destes aspectos. E nesse instante da reflexão, ele vira um pouco a discussão sobre a educação religiosa. Qual o papel da educação religiosa na sociedade, como ele via esse aspecto. No Observatório de Paris, ninguém se preocupava de forma alguma com as opiniões religiosas um do outro. Então as pessoas tinham essa liberdade de ter os seus aspectos religiosos, pelo menos até aquele momento. Ele não havia visto nenhum tipo de perseguição religiosa. E muitos dos mestres ali do observatório davam provas de muita piedade, de um comportamento muito piedoso, muito caridoso e muito cristão em suas atitudes. O próprio chefe do departamento de observação, um astrônomo chamado Charles Wolff, era católico e expressava o seu catolicismo e o seu cristianismo nas suas atitudes diárias. E o próprio chefe de Camille, dentro do departamento de cálculo, chamado Victor Puget, ele também era católico e exercia a sua cristandade na prática diária. Já Le Verrier, o diretor do Observatório de Paris, que posteriormente vai criticar a visão de Camille a respeito da obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, parecia uma pessoa mais cética, mas se mostrava católico nas grandes circunstâncias. É assim que Camille o define. Não sabemos por que ele se mostrava católico nas grandes circunstâncias, ou exatamente porque Camille diz esse tipo de observação a respeito dele. Agora, quanto a ele, aos 18 anos de idade, naquela época, ele estava tão convencido quanto aos 12 anos da divindade de Jesus e sua presença real na Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele não faltava à missa nem um domingo. E ele não ficava meses sem se confessar. Ele se confessava com frequência,
quer dizer que ele seguia ainda rigorosamente a sua formação católica, que foi dada por sua mãe e aprofundada nos anos em que ele passou estudando na cidade de Langres. E ele justifica essa ideia da divindade de Jesus e de comparecer à missa e de confessar pelo exemplo materno que ele tinha em casa, que a sua mãe era muito rigorosa com os seus deveres religiosos. Segundo ele, ela era quase intransigente. Eles tinham que jejuar durante a quaresma, na sexta-feira santa, e seguir todas as orientações que o catolicismo dava naquela época. O Observatório de Paris tinha lá uma capela, lá no observatório, em que Charles Wolff, esse diretor do departamento de observação, seguia rigorosamente as tradições católicas ali, seguindo até a tradição da família Cassini, que é uma família de astrônomos, que nós já comentamos aqui a respeito da sonda Cassini, que ficou muitos anos estudando Saturno, e ela recebeu esse nome em homenagem a esse grande astrônomo francês que foi diretor do Observatório de Paris no século XVIII, chamado Jean Cassini, e que ficou cego nos seus últimos anos de vida, e por isso ele comparecia então à capela do observatório para fazer as suas orações, junto com seu filho, que se chamava Jacques Cassini, e que também era católico e também foi diretor do Observatório de Paris. Mas, preparando o próximo episódio, o de número 27, onde Camille trará realmente grandes confissões e observações a respeito da religião, nós encerramos esse capítulo de hoje com essa seguinte frase de Camille, nesse momento aos 18 anos. E quanto a mim, começava a sentir os ataques de uma luta terrível em minha consciência. Meus anos de 18, 19 e 20 anos de idade foram para mim uma série de anos de espantosa angústia. E mesmo com muito trabalho a fazer, passei mais de uma noite sem sono e sem dormir, refletindo sobre esses aspectos religiosos, porque ele já começava a questionar muitas coisas dentro dele que talvez poderiam não ser tão reais e tão verdades quanto a Igreja Católica impunha e quanto a sua formação desde a infância trazia consigo. Não percam o próximo episódio, o episódio de número 27 dessa nossa série, Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Fiquem todos com Deus e até lá.